pessoal, é um prazer estar aqui na Semana Pedagógica da Moonshot 2023. Né? Eu sou André Tiba e eu vou apresentar uma ferramenta na qual fiz parte do desenvolvimento e no melhoramento dessa ferramenta até hoje, tá certo? E eu espero que os professores possam conhecer aqueles que não conhecem a ferramenta, certo? E experimentá-la, porque nós desenvolvemos essa ferramenta para realmente ela ser utilizada em sala de aula e ela conseguir dar uma aliviada na carga de trabalho do professor, tá certo? Então vamos lá. Então minha palestra é sobre elaboração e correção de provas com o GradePen, né? Então a gente sabe que uma das atribuições dos professores é fazer a elaboração e correção de provas. Isso é uma carga de trabalho imensa e nós desenvolvendo aí uma plataforma capaz de ajudar o professor nessa tarefa, tá? Então vamos lá. Primeiro eu queria explicar para vocês por que eu escolhi ser professor, tá certo? Eu sou físico bacharel, né, de formação, não tenho a formação de professor, mas eu me tornei professor aí no meio do processo, tá certo? E aí para responder essas perguntas aqui, eu fui lá no meu passado para lembrar o que é que me fez se tornar professor, né? E aí eu me lembrei assim, não, é porque eu descobri que tinha esse dom, tá certo? Mas não foi exatamente verdade que eu descobri ter esse dom quando eu escolhi ser professor. Na verdade, eu comecei a lecionar e depois é que eu descobri que eu tinha esse dom. Porque até então eu achava que não tinha, de fato, tá? Eu dizia para todo mundo, eu acho que eu não posso ser um bom professor, tá certo? Mas depois, com os anos lecionando, eu descobri que eu tinha esse dom, certo? Uma outra coisa é porque eu escolhi ser professor porque eu adoro interagir com os alunos. E aí, novamente, quando eu comecei a lecionar, né, eu achava que eu não era um bom professor e também não achava que conseguia interagir bem com os alunos, tá certo? Mas na medida que eu fui lecionando, na medida que eu fui interagindo com os alunos, tá certo? Eu descobri que eu gostava disso, tá? Agora, isso aqui é uma coisa que é verdade. Eu sempre tive professores que me inspiravam. Eu me lembro, talvez, dos nomes dos meus professores desde os 5, 6 anos, alguns professores que eu tive ao longo da minha vida inteira. Eu lembro desses professores. Então, os nomes deles e algumas cenas das minhas memórias de criança, no primeiro grau, no segundo grau, na faculdade, eu praticamente lembro o nome de todos os meus professores, né? Então, eles me marcaram. Os bons e os maus professores, tá certo? Aqueles que eu não tive tanta boa relação, mas me marcaram. E isso é verdade. E alguns deles realmente foram inspiradores para mim, tá? Então, eu tive professores inspiradores e queria me tornar um professor inspirador, né? E quando eu comecei a lecionar, eu não tinha essa convicção. Na verdade, eu simplesmente queria lecionar porque eu precisava ganhar minha vida, como todo mundo, e surgiu a oportunidade de ser professor, e eu comecei a lecionar na universidade, tá certo? Mas o fato de eu sempre me dedicar bastante a tudo que eu fazia, que eu me proponho a fazer, então eu tentava preparar as melhores aulas, tentava interagir com os alunos, tentava motivar os alunos, né? E na medida que eu recebia feedback desses alunos, na medida que os semestres passavam, eu tentava melhorar meu material de estudo, tentava melhorar minha comunicação com os alunos, até que eu comecei a receber feedback dos alunos, tá certo? Uma das cenas que eu mais fiquei feliz foi que uma vez
3 alunos vieram conversar comigo no final da aula, perguntando em que área eu trabalhava e queriam fazer iniciação científica comigo, porque achavam que eu tinha uma boa didática, que eu tinha paciência. E aí isso me deixou assim orgulhoso e também me deu um norte sabendo que eu estava indo no caminho certo, né? E a partir disso eu sempre interagi bastante com os alunos, tá certo? Sempre me coloquei no lugar do aluno e sempre disse: olha, estou aqui para ajudar vocês no processo, nesse processo de aprendizagem. E acabei ouvindo várias histórias, né? E acabei percebendo que, de fato, não só com as minhas aulas, mas com as minhas conversas, com os meus incentivos que eu colocava, tá certo? Porque eu realmente acredito que a educação ela é o caminho para abrir as portas das vidas, da melhoria de vida das pessoas. Então eu sempre coloquei isso nas minhas aulas de matemática e de cálculo, que não tinha nada a ver sobre o assunto, mas sempre coloquei isso para os meus alunos. E eu recebi muito feedback desses alunos. E foi aí que eu percebi que eu, de fato, poderia ajudar, poderia fazer diferença na vida dos meus alunos, seja com aquele pequena quantidade de conhecimento que eu estava passando para eles, seja pelo o que eu falava de forma inspiradora, para eles se manterem firmes, para eles estudarem em grupo, tá certo? Que o futuro, para que eles plantassem aquela semente e tivessem perseverança, para que no futuro essa semente iria germinar e eles iriam colher muitos e muitos frutos. Então, a partir disso eu tive convicção de que eu poderia fazer diferença na vida dos meus alunos, tá certo? Bom, então foi por isso que eu acabei escolhendo e me tornei professor, tá certo? E hoje eu não consigo me enxergar sem minha vida sem estar em sala de aula e sem interagir com os alunos e sem inspirá-los, tá certo? E sem incentivá-los a ter conhecimento, a adquirir conhecimento na sala de aula e fora da sala de aula para que eles cresçam. Tá? Bom, aí a minha pergunta é: por que é que você, professora ou professor, escolheu essa profissão, certo? Reflita um pouquinho, né? Se algumas das coisas que eu falei aqui, que me foram importantes, também são importantes para você, tá? Bom, e aí como qualquer profissão, né, na área a gente tem as atribuições da gente, tá certo? E eu tentei colocar isso daí, se eu esqueci alguma coisa, eu peço perdão, mas eu acho que essas são as principais atribuições da profissão da gente. A gente precisa planejar a aula, a gente precisa preparar as aulas, a gente precisa realizar essas aulas, né? A gente precisa fazer uma avaliação da aprendizagem dos alunos e a gente precisa pegar esses resultados aqui e lançar nas nossas cadernetas. Essas seriam as atribuições mais comumente existentes dentro da nossa profissão, dentro da sala de aula, para qualquer turma que a gente está trabalhando, tá certo? Eu não estou falando aqui de um professor universitário, mas estou falando de um professor aqui dentro da instituição de ensino que leciona qualquer conteúdo. Então, a gente tem mais ou menos essas atribuições a serem realizadas, né? E o professor de escola ou professor universitário, né? Ele tem aqui todo período, todo ano, a gente tem um período de planejamento de aulas, a gente prepara essas aulas, né? Realiza essas aulas em sala de aula, interage com os alunos, né? Então, cada uma dessas etapas aqui tem a sua dinâmica, seu tempo de trabalho, tá certo? Você pode reaproveitar muitas dessas etapas aqui de um semestre para outro, de um ano para outro, tá certo? Mas essa aqui, ela é uma etapa
dura, talvez uma das mais trabalhosas de das nossas atribuições, certo? E aí, como é que a gente consegue realizar o nosso trabalho, né? Quando, no final das contas, a gente assume uma dezena ou mais de turmas. Ou seja, nós temos mais de uma centena de alunos, 2, 3 centenas de alunos. Eu ouço sempre, eu ouço, eu tenho relatos de professores, eu faço parte da equipe de feedback, certo? Do apoio lá no GradePay. Então, eu leio todos os e-mails que os usuários da gente enviam para a gente, tá? Então, eu sei histórias, por exemplo, de alunos, de professores que têm 2, 3 mil alunos, né? Então, assim, como é que o professor vai conseguir se dedicar, tá certo? A realizar esse trabalho, né? A tentar passar esse conhecimento que ele tem da melhor forma, tá certo? Tentar ser inspirador para esses alunos. Quando você tem uma carga de trabalho tão grande, né? Tem dezenas de turmas, centenas de alunos, tá certo? Isso é uma coisa realmente desafiadora. Tá? E a resposta para essa pergunta aqui é a gente dedicar muito trabalho, muitas horas extras e muitas noites em claro. É isso que o professor se dedica, acontece de fato, tá certo? Então, é assim que esse trabalho ele ocorre. E aí a gente perde um pouco, né, pela quantidade de trabalho que tem que ser feito, pela carga de trabalho que tem que ser feita. A gente perde um pouco aquela questão né, de respirar, de ouvir o aluno, de ter né, de aconselhar o aluno, tá certo? Porque a gente precisa trabalhar muito, e trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, porque temos muitos e muitos e muitos alunos, tá certo? E muitos e muitas turmas. E muitas vezes a gente paga um preço muito alto por essa dedicação, né? Então os professores vivem fadigados, estressados, né? Eu não estou nem falando nas situações aí que a gente ouve com certa frequência de problemas de relacionamento de professores em sala de aula com os alunos, né? De agressões físicas. Não estou nem chegando nessa questão, mas só a carga de trabalho, né? De ter que lecionar várias e várias horas, né? E fazer todas aquelas atribuições ali para dezenas de turmas, tá certo? Isso traz um resultado, né? Muito cansaço, estresse e muitas vezes, né, nós professores acabamos ficando doentes nesse processo, tá certo? É uma realidade, tá? Bom, aqui eu volto, né? De todas as etapas aqui das nossas atribuições, né? Então, os planejamentos de aulas, isso aqui a gente consegue reaproveitar uma parte, né? A realização da aula não, né? Mas a preparação da aula e o planejamento nós conseguimos reaproveitar. Se você já lecionou esse conteúdo anteriormente, tá certo? Mas essa etapa de avaliação de aprendizagem aqui, ela é uma etapa muito custosa. É uma etapa que demanda muito trabalho. Mesmo que você tenha planejado já todas as suas provas, a correção de provas, tá certo? Se você já tem elaborado provas, né, um banco de questões suas, já tem elaborado as provas, né, a realização da correção de provas é algo muito custoso, tá certo? Tá? E se você não tem esse banco, você vai ter que realmente elaborar as provas. Então você tem duas etapas, né? A etapa de elaboração e a etapa de correção. Isso aqui toma muito tempo, muita energia, tá certo? Da sua vida. Eu sei, porque eu sou professor também, tá certo? Então assim, essa aqui talvez seja a etapa, certo, mais desgastante em termos, né, de quantidade de horas de trabalho, tá certo? Bom, aqui na avaliação a gente precisa de alguma forma mensurar o quanto o aluno absorveu daquilo que a gente compartilhou em sala de aula, tá certo? Por que a gente precisa saber? Porque a gente precisa, já que a gente acreditamos, certo?
temos a convicção de que aquilo que a gente está ensinando é importante, a gente precisa tentar entender o quanto esse aluno conseguiu absorver, né, desse conhecimento. E para perceber onde ele está com dificuldade, tá certo? Para poder auxiliar, né? Então a gente precisa, né, fazer essa avaliação para a gente saber também como é que, bom, tanto para auxiliar esses alunos, como para saber como é que a gente pode melhorar como professor, tá certo? Tá. Então, quando a gente recebe um feedback dos alunos, que são as avaliações, a gente tem que fazer uma autorreflexão como professor também, como é que a gente pode melhorar aqui para tentar compartilhar esse conhecimento. Eu sempre tento fazer isso, tá certo? Para melhorar como professor, tá? E aí a gente volta à questão, como realizar essa tarefa com dedicação, quando nós temos dezenas e dezenas e dezenas de turmas, e centenas de alunos, tá? E aqui eu tenho um professor, uma imagem do nosso... Depois quem quiser dar uma olhada lá no YouTube, a gente tem um vídeo institucional, a gente tem uma imagenzinha aqui de colocamos um professor. Nós criadores da ferramenta, da plataforma GradePen, ficou muito legal esse personagem, ele é um professor. Quem gosta de série de televisão, quem gosta de série, talvez reconheça isso aí como um professor de química, de uma série bem famosa que já não ocorreu mais, tá certo? Ele tem a cara de um professor de química, tá? Que tinha muitas e muitas e muitas turmas também, certo? E aí nosso professor aí tem pilhas e pilhas de prova para serem corrigidas, tá certo? E aí é onde a gente entra aqui para tentar ajudar, certo? A gente utiliza a tecnologia, tá? É a tecnologia que a gente desenvolveu para que a gente possa auxiliar o professor e as professores e professoras nesse processo de construção de provas e correção de provas, certo? E aí a gente apresenta para vocês o GradePen, tá certo? É uma plataforma criada por professores para professores, tá certo? Então, todo o sistema foi criado por professores, recebemos muito feedback de professor, tá certo? Porque tudo foi pensado para o professor aqui dentro dessa plataforma, tá? Ela é uma plataforma que tem dois ambientes, o website e o aplicativo. No website você cadastra suas questões, monta a sua prova e baixa um PDF da prova para ser impresso e aplicado em sala de aula, tá certo? Com o aplicativo, ele realiza a correção automática das questões, né? Se você cadastrou uma prova só de múltipla escolha, o verdadeiro e falso, ele corrige todas as questões, né? Se a prova for uma prova mista, ou seja, tiver questões abertas e questões fechadas, ele corrige as questões fechadas. Você pode inserir a nota das questões abertas, você vai corrigir as questões abertas, e ele vai inserir as notas das questões abertas, e ele calcula tudo em alguns segundos, tá certo? E se você tiver só questões fechadas, ele faz isso aqui, correção, tá? Bom, a gente tem um banco de questões de mais de 500 mil questões públicas cadastradas pelos próprios usuários. Quando o usuário cadastra uma questão, ele pode cadastrar uma questão como pública, como privada. Se ele cadastra como pública, essa questão fica disponível para qualquer professor utilizar na hora que ele estiver elaborando a prova dele. A gente tem mais de 1.000 milhões de questões em todas as áreas de conhecimento. Quando você cadastra uma prova, ela fica armazenada no seu histórico. Então você pode aplicar essa prova no ano que vem, ou no semestre que vem, tá certo? Possibilita a gente você criar provas fechadas, tá certo? A gente chama de provas fechadas, são provas apenas múltipla escolha, verdadeiro e falso, ou provas mistas, com questões discursivas e questões fechadas, porque sabemos que tem professores que não querem abrir mão disso daí, a gente acha importante.
Mas observe que, por exemplo, se você pega aí uma prova e coloca metade da prova de questões abertas e metade de questões fechadas, você vai diminuir o seu tempo de demanda de correção em 50%. Tá? Porque, basicamente, ele corrige as provas, as questões múltipla escolha, instantaneamente, e você vai gastar o tempo de corrigir metade da prova. Né? Quando você tinha pensado, você opta por não fazer a prova completamente discursiva, por exemplo. Fazer metade discursiva e metade objetiva. Tá? Então você poupa 50% do tempo que você gastava para corrigir. É muita coisa. Tá? Na elaboração da prova ainda, a gente tem um cabeçalho personalizado da instituição. Então, a gente tem um cabeçalho padrão, mas se ele não se adequa, você pode criar um cabeçalho personalizado da sua instituição. Tá certo? A gente tem modelos de provas diferentes, inclusive modelos para alunos de baixa visão. Isso veio de um feedback de um professor que tinha uma turma, tá certo, de idosos para a gente. E aí ele disse, olha, meus alunos aqui, eles não conseguem enxergar na fonte que vocês têm. Vocês podem colocar uma fonte maior. Então a gente, na hora que, para gerar o PDF da prova, né, nós temos ali uma opção de alunos com baixa visão. Então a gente tem uma fonte maior, tá certo? Para que a gente tem uma fonte 16, 18 ou 16. Mas, por exemplo, outro dia, numa live, uma professora especialista na parte de educação inclusiva disse que o tamanho padrão da fonte é 22, então a gente vai ter que mudar isso também no nosso sistema. Tá certo? Mas isso é feedback dos nossos usuários, que nós inserimos e melhoramos o sistema. Tá? Nós temos uma plataforma multi-idioma, então você pode elaborar provas em português, espanhol e inglês hoje, tá certo? Mas você pode elaborar provas em outros idiomas também, italiano, alemão, só que o cabeçalho só tem em 3 idiomas, tá certo? Tá? Mas você pode usar isso aí em outros idiomas também. Tá? Nós já oferecemos um embaralhamento de questões e itens, né? As questões múltipla escolha, nós embaralhamos a prova, tá certo? Então, se você tem uma turma com 35 alunos, você gera a sua prova lá no site. Quando você vai gerar o PDF para baixar, você pode, eu quero 34 provas diferentes, e ele vai embaralhar, tá certo? Usar a mesma prova, mas vai embaralhar a ordem das questões e dos itens, né? E isso diminui muito o estresse, tá certo? E a cola no dia da prova, tá? Muito mesmo, certo? Isso aqui é uma cereja do bolo do nosso sistema que ninguém tem, tá? E como é que funciona a correção? Certo? Se a prova tiver apenas questões fechadas, você vai corrigir, demora menos de 6 segundos para corrigir, certo? Os resultados da correção, ou seja, as notas, eles são inseridos numa planilha que pode ser enviado por e-mail, certo? E uma coisa importante é que o aplicativo funciona offline, sem internet. Porque ele foi criado pensado que nem todos os lugares do nosso país existe internet de qualidade. Então o professor precisa, certo, ser capaz de utilizar o aplicativo com ou sem internet. Tá? A nossa história aqui dentro do... Né, a gente lançou uma versão beta, que a gente chama um projeto beta, em 2012. Até onde a gente sabe, foi o primeiro aplicativo no mundo de correção de provas. Tá? Ele se chamava Questões na Web. Se vocês forem lá no YouTube, procurarem Questões na Web, vocês vão ver um videozinho de 2012, tá certo? De uma mãozinha fazendo a correção de provas, mostrando lá, certo? De 2012 até 2016, nós colocamos o aplicativo na Google Play e nunca fizemos nenhum tipo de divulgação. A gente teve na faixa de 4.000 usuários. E a gente recebeu centenas de feedbacks desses professores. Centenas mesmo. Tá?
incluindo aquela da baixa visão, alunos com baixa visão, tá certo? E a gente foi incorporando essas sugestões dentro do sistema. Em 2017, nós criamos uma plataforma profissional. Então, o GradePen é uma plataforma profissional, tá certo? Que está disponível aí tanto em Android quanto iOS. Tá? E nós ainda temos bastante coisa para melhorar no sistema, mas hoje ele está funcionando redondinho, tá certo? E tem ajudado muitos, centenas ou milhares de professores aí nas suas atribuições de elaboração e correção de provas, certo? Qual que é o nosso público-alvo, tá certo? O GradePen, nós pensamos nessa plataforma no professor da rede pública de ensino, tá certo? Por ser uma plataforma profissional, certo? Ela existe um custo disso daí, a gente cobra por isso. Mas o nosso perfil é um professor da rede pública de ensino, que tem uma quantidade imensa de alunos, tá certo? E a gente pensou que o sistema, tá certo, professor da rede pública, por incrível que pareça, quem começou a usar primeiro o sistema foram os professores universitários. A gente sabe pelos históricos de feedback que a gente tem, né, e de comunicação que a gente recebe, tá certo, com os usuários que escrevem para a gente, tá? Então, maciçamente os professores universitários começaram a usar a ferramenta, tá certo? E eu acho que a partir deles é que foi chegando nos professores secundaristas, tá certo? Do nível médio, os professores do ensino médio e do ensino fundamental, tá certo? Tá? Mas em princípio qualquer professor de qualquer área pode utilizar a ferramenta, né? Qualquer um que precise utilizar e realizar avaliações. Nós já vimos professores, por exemplo, autoescolas que utilizam o sistema para fazer avaliação, treinamentos diversos, tá certo? Equipes que precisam fazer, numa empresa que precisam fazer treinamento e precisam fazer prova, já vimos feedback recebemos já contato de usuários que utilizam o sistema dessa forma, certo? Então, qualquer um que precisa fazer prova, tá certo? Consegue utilizar a ferramenta. Ela é versátil e modável por causa disso, maleável, tá certo? A gente pensou nisso daí, tá? E quais são os benefícios do uso do GradePen, tá certo? Então, primeiro, uma redução na carga de trabalho da elaboração de provas. Porque na medida que você vai elaborando sua primeira prova, ela fica lá armazenada no histórico. E aí, eu preciso, do ano que vem, eu preciso fazer essa prova desse mesmo assunto. É só dar um clique lá e ele vai embaralhar, ele vai gerar um novo PDF com um novo embaralhamento. Mas eu não quero fazer a mesma prova. Eu posso inserir uma questão, trocar, inserir uma questão, tirar uma questão. É tudo muito simples e muito intuitivo na plataforma. Tá certo? Ou você insere uma questão, retira a questão da prova, né? Busca questões, tá certo? Públicas, ou cria, tá certo? As questões, tá? E coloca lá na sua prova. E com um cliquezinho lá você já vai baixar um PDF da prova e as provas vão estar embaralhadas, tá certo? Então, na medida que você vai usando o sistema, você vai gerando um banco de questões e um banco de provas suas mesmo, tá? E aqui talvez seja a grande benefício do sistema, que é redução na carga de trabalho da correção de provas, tá certo? Então, na medida que você vai utilizando o aplicativo, vai manuseando, você vai vendo que você vai conseguir corrigir 5, 6, 7 provas no minuto. Tá certo? Se as provas forem só múltipla escolha. Se elas forem mistas, você vai ter que fazer a correção das questões dissertativas e você insere na própria tela do aplicativo. Tá?
Mas para professores que utilizam só questões de múltipla escolha, tá? Ele vai fazer uma correção quase que instantânea, tá certo? Veja, pelas provas serem embaralhadas, tá certo? A dificuldade dos alunos colarem é grande, tá? Porque não é só mudar a ordem das questões, é mudar a ordem dos itens também. Então isso diminui significativamente o ruído em sala de aula. Outro dia eu vi uma professora postou uma coisa lá dela que ela ficou muito, um aluno dando um depoimento para ela dizendo que ele tinha ficado muito feliz desse tipo de prova porque ele não tinha sido, durante a prova dele não tinham chamado ele dentro da prova, né? Então ele fez a prova dele em silêncio. Em outras situações ele sempre o pessoal ficava chiando, pedindo cola para ele, E os alunos perceberam, né, que naquela situação ali não tinha condições deles colarem. E aí aquele aluno fez: olha, professora, eu fiz minha prova tranquilo hoje, sem ninguém me aperrear, sem ninguém me chamar, certo? Então a gente tem isso também, um dos benefícios. As provas ficam tranquilas, tá certo? Cada um olha para a sua, porque sabe que não vai dar para colar do outro, porque tá tudo embaralhado, tá? E aí, o que a gente, né, com a diminuição do tempo e do esforço na correção, a gente tem uma resposta imediata dos resultados das provas, né? Você não tem que ficar, vou corrigir a prova não sei quando, os alunos não sabem quando é que vão ter as respostas, né, os resultados das provas, tá certo? Eu, particularmente, né, na universidade, eu corrijo a prova na frente do aluno, tá certo? Então o cara ele me dá a prova dele, eu aponto, corrijo, ele sai na hora, ele sai da sala sabendo a nota dele. Quando eu vou para a sala dos professores, eu já corrigi minhas provas todas, praticamente. Tá? Então, assim, essa velocidade que a gente tem com o sistema, certo? Inclusive, né, pelo fato de você conseguir corrigir isso, tá certo? De forma mais célere, o aluno pode refletir onde ele errou. Eu vi outro dia uma professora que ela fazia o seguinte: ela usava o grade pen e ela terminava a aula dela 20 minutos antes do horário. A prova, em vez de durar o tempo normal, durava 20 minutos antes. E aí o aluno entregava e ela corrigia a prova do aluno e dizia assim: olha, você errou a questão 2 e a questão 3. Você quer voltar lá para sua banca para tentar refletir onde é que você errou na questão 2 e na questão 3? Veja, ela deu um feedback instantâneo para o aluno. O aluno está com aquilo, com as informações na cabeça, no cérebro dele, processando. E ele recebeu um feedback instantâneo, onde ele acertou e onde ele errou. Então o aluno podia voltar, sentar e refletir, certo? E tentar entender onde ele tinha errado, quais são as questões que ele tinha errado. Eu não estou dizendo que você precisa fazer isso, mas estou dizendo que tipo de coisa que a ferramenta e tipo de possibilidade essa ferramenta ela traz, tá certo? Então, didaticamente, isso é uma coisa fantástica, porque o aluno tem condições de avaliar onde ele errou e tem condições de refletir, tá certo? E pelo fato de você corrigir de forma mais rápida, você pode identificar onde é que estão os déficits de aprendizagem e vocês podem começar o processo de recuperação de conteúdo mais rápido também, né? Então esses são alguns dos benefícios aí da utilização. Além disso, tá certo? Os nossos alunos, eles nas diversas etapas da vida acadêmica deles, eles vão passar por provas nacionalizadas, como o Enem ou a Prova Brasil, tá certo? Então eles precisam ser apresentados para provas nesse estilo, tá? Então eu entendo, professores, que algumas disciplinas que são realmente provas discursivas seriam o ideal, tá certo? Outros professores têm algum tipo de reticência em relação a isso, mas os nossos alunos eles precisam passar, precisam
passar pela experiência de realizar provas, tá certo? Desse modelo, provas múltipla escolha, provas verdadeiro e falso, porque eles vão passar por isso aí, tá certo? Em provas nacionalizadas, tá? Então, assim, é um dever, no final das contas, tá certo? Que se apresente esse tipo de prova para eles também, né? Porque a gente sabe, cada estilo de prova, né, tem que ser... Não é só saber o conteúdo, é saber administrar, né? Então, você tem aí uma prova com 2 questões discursivas ou 3 questões discursivas, é diferente de você ter uma prova com 20 questões de múltipla escolha, né? A dinâmica como o aluno vai aprender a administrar o tempo é diferente. E aí, ele precisa experimentar, passar por esse processo também, tá certo? Ser avaliado dessa forma, tá? Bom, para o professor a gente tem uma menor carga de trabalho, né? E aí o professor pode pegar esse tempo aqui e fazer o que ele quiser, tá certo? Descansar, né? Preparar melhores aulas, realizar um hobby, uma atividade física, certo? Pode estar mais presente na vida dos seus alunos, dos seus familiares, dos seus filhos, tá certo? Então, é isso aí. Eu acho que eu não tenho mais nada para falar. Eu agradeço o tempo de vocês, tá certo? Sugiro que vocês deem uma olhada aqui no nosso site. Se vocês procurarem aqui meu e-mail aqui, andreativo@jgrade.com, nosso contato, tá certo? Vocês podem encontrar a gente no Instagram, no YouTube, no Facebook, tá certo? A gente tá com o Instagram e com o YouTube mais ativo do que o do Facebook, tá? Tanto no Instagram quanto no YouTube vocês podem ver vários e vários vídeos, tá certo? De usuários utilizando o sistema, de tutoriais, tá certo? Tem vários professores que estão utilizando, criando tutoriais, tá certo? Porque algum professor começa a usar na escola e os outros também querem usar, mas tem dificuldade. Então tem aí vários professores criando tutoriais do nosso sistema, tá? Para ensinar outros professores, tá certo? Eu digo assim que vocês precisam ter experiência de utilizar a plataforma quando vocês tiverem realizarem uma correção, uma pilha de provas, de 100 provas, e corrigir isso aí em menos de meia hora, vocês vão ter uma experiência, né? Começar a rir, assim, ter um barato quase, né? E essa sensação só tem quando você realiza isso daí, tá certo? E você vai ver o quanto, tá certo? Essa ferramenta, ela pode aliviar a sua carga de trabalho, tá certo? Eu agradeço, gente, muito obrigado e convido a todos a experimentar. Tchau, tchau. Que tal você transformar ainda mais a sua prática em 2023? Estou falando das pós-graduações da Moonshot Educação. Nós temos 3 opções. Primeira opção é a aprendizagem ativa e tecnologias educacionais, uma pós que encaixa para professores de todos os níveis. A segunda é práticas inovadoras na educação infantil, voltado especificamente para esse público. E a terceira é voltada para gestores, o MBA em Gestão Estratégica de Escolas. Os QR Codes te levam diretamente para as páginas com as promoções especiais durante a Semana Pedagógica.